Oi, hoje eu queria fazer esse vídeo sem grandes cenários, sem grandes coisas, só eu, minha canequinha de água, para a gente conversar a respeito do diagnóstico da doença renal crônica. Mas dessa vez eu queria conversar do diagnóstico do ponto de vista médico, porque do meu ponto de vista eu consigo ver como é que vocês recebem esse diagnóstico, o quanto isso afeta vocês. Então, assim, é muito comum que vocês cheguem no consultório pela primeira vez, geralmente encaminhado por um outro especialista. E o especialista geralmente fala: olha, sua creatinina está alterada, você precisa passar por um nefrologista. E aí, quando a gente chega, que você senta e a gente conversa, você me conta a sua história, os seus problemas de saúde, e a gente vai conversando sobre, eu vou entendendo melhor a sua história. E no entender melhor da sua história, eu vou entender melhor como as coisas começaram. E a partir daí, eu vou te ouvindo, você me mostra os seus exames, e aí a gente chega na parte onde eu calculo sua taxa de filtração glomerular. O que é isso, doutora? A taxa de filtração glomerular é uma conta que vem de uma calculadora internacional que leva em consideração, no caso onde eu uso a creatinina, a idade e o sexo. A creatinina, porque é o exame que geralmente vocês trazem, a idade, porque a partir dos 40 anos, naturalmente, existe um envelhecimento renal, não importa se você é um atleta olímpico, você vai envelhecer, você vai ter uma ruguinha, mesmo que você vá ao seu dermato, e também o sexo, porque os homens naturalmente têm mais massa muscular que as mulheres e a creatinina também vem do metabolismo da massa muscular. A partir disso, a gente chega num número e esse número é por ml por minuto. Então, de forma simples, para ficar mais fácil o entendimento, é como se a gente calculasse a porcentagem do funcionamento dos rins. A partir daí, como eu costumo fazer? Eu costumo mostrar para vocês uma tabela do CADIGO, que é da Sociedade Internacional de Nefrologia, onde ela traz para a gente o que esse número mágico que eu calculei representa, qual a classificação da doença renal crônica nesse caso. A doença renal crônica ela pode variar do 1 ao 5. 1 são pessoas jovens que não têm nenhum problema de saúde e os 5 são pessoas que se dividem entre as que fazem e as que não fazem hemodiálise. Somado a isso, na lateral dessa tabela, a gente tem o cálculo da albuminúria, da perda de proteína na urina. Né? E quanto mais proteína, o prognóstico é pior. Então, com tudo isso, eu começo a contar a vocês exatamente tudo isso que eu estou contando aqui agora. E aí, conforme eu digo qual é o estágio da doença renal, alguns pacientes se tranquilizam por se tratar de um estágio inicial e entender que, por exemplo, se for por conta de um processo de hipertensão e diabetes, a gente controlando essa hipertensão e esse diabetes, a gente consegue frear o avanço da doença renal crônica. Lembrando que a doença renal crônica é uma doença crônica e progressiva, mas alguns pacientes já chegam num estágio mais avançado. E, infelizmente, na primeira consulta, eu preciso introduzir a conversa sobre a terapia renal substitutiva, seja ela a hemodiálise, a diálise peritoneal e também o transplante. E é muita informação. E eu entendo que é muita informação. E eu vejo nos olhinhos de vocês a quantidade de informação e como aquilo está tentando ser processado, e eu sinto que ao mesmo tempo passa aquele pensamento: meu Deus, o que vai ser da minha vida, do meu trabalho, eu que sustento a minha família, como que eu vou fazer com isso?
É possível, é claro, é nítido para mim no olhar de vocês, tudo isso se passando. Eu tento explicar isso da forma mais simples possível, assim, para um entendimento mais tranquilo. Tento trazer de uma forma mais tranquila, especialmente se o estágio da doença renal crônica me permite esse tempo onde eu possa ir explicando aos poucos, né, o que é a doença renal crônica, as suas consequências e como a gente vai tratando. Não é fácil, não é fácil para vocês, mas também não é fácil para mim. Tem dias que são muito difíceis, porque particularmente, aqui é uma coisa realmente muito particular, eu consigo ver a mudança no olhar de vocês. Eu consigo ver o brilho sumindo. E eu não fiz medicina para isso. Eu fiz medicina para cuidar de vocês. E o meu objetivo é mostrar que, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal, são tratamentos pontes para o transplante. Que o transplante não é cura, mas vai lhe trazer mais qualidade de vida. E é muito difícil acreditar nisso, eu entendo que é muito difícil acreditar nisso, enquanto a médica está falando uma quantidade de coisas que você vai ter que mudar na sua vida, desde beber água até o que você se alimenta. Mas não tem nada na vida que a gente não se adapte. E uma coisa muito importante, você não está sozinho. E eu te digo, enquanto nefrologista, se você for meu paciente, você não está sozinho. Você vai estar comigo, com a minha equipe de enfermagem, com os técnicos, e a gente vai acolher você até chegar o momento de iniciar o tratamento e a gente vai vibrar junto com você no momento que você for contemplado com o transplante. Então, a mensagem de hoje é: confie. Confie no nefrologista que você escolheu. Escute ele. Entenda a importância do que ele te fala a respeito da dieta, da adesão ao tratamento, da atividade física. Tudo isso ajuda a retardar o avanço da doença renal crônica e te permite entrar nesse processo com mais calma e, de certa forma, menos dolorosa, porque você vai ter o processo de adaptação. A mensagem era essa. Confie no seu nefrologista, confie na sua equipe. A gente está aqui para cuidar de você. E conte comigo. Qualquer dúvida, é só botar aqui nos comentários a sua mensagem. Se você conhece alguém que está passando por isso e que talvez precise ouvir essa mensagem, encaminhe esse vídeo para ela. Talvez ela esteja precisando ouvir isso, para entender que ela não está sozinha, tá bom? Até logo!